Olá, meu nome é Felipe Abreu Gonçalves, estudante de Estatística da UFMG. Irei apresentar agora o trabalho desenvolvido na disciplina de Oficina de Leitura e Produção de Texto no primeiro semestre de 2023. O título do trabalho é Percepção dos alunos da UFMG sobre a importância da linguagem neutra na promoção da inclusão e diversidade. A linguagem neutra é um tema controverso, debatido como uma forma de inclusão e que ao mesmo tempo é considerado uma interferência na evolução natural da linguagem por alguns autores. Não há um consenso sobre sua imposição, é essencial promover um diálogo aberto e respeitoso, levando em consideração as experiências e necessidades das pessoas afetadas. A diversidade de perspectivas deve ser valorizada, somente assim poderemos avançar em direção a uma linguagem mais inclusiva e sensível às questões de gênero. Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo geral avaliar como os estudantes de graduação e pós-graduação da UFMG aceitam e percebem a importância da linguagem neutra na promoção da inclusão e da diversidade. Para isso, tivemos que, primeiro, determinar o tamanho da amostra a ser estudada, definindo o número de participantes necessários para obter resultados significativos e representativos. Segundo, identificar o modelo mais aceito para a aplicação do formulário de opinião e percepção, seja online ou impresso, levando em consideração a preferência dos participantes e a praticidade de utilização. E terceiro, realizar a aplicação dos formulários de opinião e percepção entre os estudantes de graduação e pós-graduação da UFMG, coletando suas respostas e percepções sobre a importância da linguagem neutra. Tivemos também que tabular os dados obtidos a partir dos formulários preenchidos pelos participantes, organizando as informações de forma adequada para a posterior análise. E também analisar os dados coletados e publicar os resultados, por meio de uma análise estatística dos dados e uma interpretação dos resultados obtidos, a fim de contribuir para a compreensão da aceitação e percepção da importância da linguagem neutra entre os estudantes universitários. Então, contextualizando, em 2021, foram registrados 34 projetos de lei em 19 estados e Distrito Federal com o objetivo de restringir ou proibir o uso da linguagem neutra. Essas propostas buscavam limitar sua utilização de alguma forma. Isso nos parece um pouco paradoxo, pois o propósito da linguagem neutra, defendido pelos apoiadores, é promover a igualdade de inclusão, reconhecendo e respeitando a diversidade de identidades de gênero. Esse mesmo grupo defende que a abordagem binária na linguagem pode excluir pessoas que não se identificam com categorias de gênero tradicionais, como as pessoas não binárias, agêneros e de gênero fluido. Portanto, para promover a inclusão, é necessário estabelecer um diálogo respeitoso a fim de encontrar formas de comunicação que sejam acolhedoras para todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero. A criação de uma linguagem neutra em português é mais complexa do que em inglês, por exemplo. Isso se deve às características estruturais e gramaticais da língua. Segundo Fiorin, essa tarefa apresenta desafios específicos, mas não é impossível de ser realizada. Um fator importante é destacado por Schwindit. Ele destaca que as mudanças linguísticas só se estabelecem de forma efetiva quando há uma conjuntura social e estrutural adequada para sua consolidação. A metodologia adotada envolveu uma análise quantitativa de dados por meio da aplicação de um questionário estruturado contendo perguntas fechadas. Esse questionário foi utilizado para obter dados quantitativos e traçar o perfil dos participantes. Considerando o universo de 45 mil estudantes, conforme o levantamento da UFMG, foi utilizada uma fórmula de amostragem para determinar o tamanho da amostra. A amostra final consistiu em 384 estudantes de graduação e pós-graduação. O gráfico apresenta a distribuição da frequência absoluta do número de estudantes em diferentes cursos de graduação. Com base nos dados, podemos observar que a área de ciências exatas registra o maior número de estudantes entre os sujeitos investigados. Essa informação ressalta a predominância da área de ciências exatas na amostra estudada, o que pode configurar um viés na pesquisa. Este gráfico apresenta a distribuição do gênero dos sujeitos investigados. Com base nos dados, conclui-se que a maior parte dos investigados se identifica como masculino, seguido pelo gênero feminino. No entanto, não houve ninguém na amostra que se identificasse com qualquer outra categoria de gênero. Essa informação destaca a predominância dos gêneros masculino e feminino entre os sujeitos investigados, enquanto a ausência de outras categorias de gênero sugere uma falta de diversidade de identidades de gênero na amostra estudada. O gráfico apresenta a distribuição da frequência absoluta no uso de pronomes na terceira pessoa.
Com base nos dados, conclui-se que os pronomes mais utilizados são os tradicionais, como ela, dele e ele. Isso indica que a maioria dos sujeitos investigados optou por utilizar os pronomes de acordo com as convenções linguísticas tradicionais de gênero. O gráfico apresenta a distribuição da frequência absoluta do grau de conhecimento da linguagem neutra. Com base nos dados, conclui-se que a maioria dos sujeitos investigados possui um conhecimento baixo da linguagem neutra. Isso indica que a linguagem neutra não é vista como algo comum e amplamente conhecido pelos participantes. A predominância de um baixo conhecimento da linguagem neutra na amostra estudada sugere uma falta de familiaridade e uso generalizado dessa forma de comunicação inclusiva. O gráfico apresenta a distribuição da frequência absoluta do uso da linguagem neutra. Com base nos dados, conclui-se que o uso da linguagem neutra é pouco frequente entre os sujeitos investigados. Mesmo que os participantes tenham conhecimento da linguagem neutra e a ouçam no cotidiano, o gráfico indica que eles não a utilizam com regularidade. Isso sugere uma falta de adoção da linguagem neutra na comunicação diária dos participantes da amostra estudada. Outras informações colhidas em nosso estudo indicam: dos entrevistados, 69% afirmaram utilizar a linguagem neutra em redes sociais e ambientes informais. Dentro desse grupo, 7 entrevistados relataram utilizar a linguagem neutra. Entre esses 7, 4 utilizam a terminação "e" para promover a neutralidade de gênero em sua linguagem, enquanto 3 utilizam mais de um sistema de linguagem neutra. Esses resultados indicam que uma parcela significativa dos entrevistados adota a linguagem neutra em contextos informais, com uma diversidade de estratégias de implementação, como o uso da terminação "e" e a utilização de múltiplos sistemas de linguagem neutra. Dos entrevistados, 52% afirmaram não saber se convivem com pessoas não binárias, enquanto apenas 15% disseram conviver com pessoas não binárias. Em relação às pessoas trans, os percentuais são equilibrados. Aproximadamente 29% relataram conviver com pessoas trans. Esses resultados indicam que a parte significativa dos entrevistados tem incerteza sobre sua convivência com pessoas não binárias, enquanto uma minoria afirmou conviver com elas. Já em relação às pessoas trans, há uma proporção equilibrada entre aqueles que convivem com elas. Então, concluindo, a pesquisa realizada na UFMG revela que a linguagem neutra é pouco conhecida e utilizada no ambiente universitário. A falta de familiaridade com a linguagem neutra é evidente entre os entrevistados. No entanto, a maioria dos participantes demonstrou respeito aos indivíduos não binários e transexuais em sala de aula. Esses resultados ressaltam a importância contínua da conscientização e do diálogo para promover uma sociedade universitária mais inclusiva e respeitosa com a diversidade de gênero. Essas são as referências utilizadas na elaboração dessa apresentação. Obrigado.